Se você está utilizando as canetas emagrecedoras Mounjaro, Ozempic, tirzepatida, semaglutida ou esses medicamentos novos para o tratamento do sobrepeso e obesidade, fica nesse vídeo se você gostaria de saber quanto de proteína você deveria estar ingerindo para preservar a massa muscular, para te ajudar a não perder a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Então, todo esse contexto metabólico relacionado à proteína, tá? Vou passar aqui nesse vídeo esses dados. Antes de mais nada, me apresentar para vocês. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente pacientes que desejam realizar o emagrecimento, tratamento da obesidade, melhora da performance esportiva, ganho de massa muscular, tanto presencialmente aqui no consultório quanto de forma online, através de um link que eu sempre deixo aqui embaixo para que vocês acessem o WhatsApp da clínica e mandem mensagem tanto para passar comigo quanto com o Luiz ou os profissionais aqui da clínica, nutricionistas, médico que trata lipedema e tudo mais. Mas vamos lá ao assunto do vídeo, que é quantidade de proteínas. Proteínas, normalmente quando a gente fala de performance esportiva, tá, nós vamos estar falando sobre algo em torno de 1,6 gramas por quilo de peso corporal até aproximadamente 2,2, 2,3 gramas de quilo de peso corporal. Para ficar um número fácil, se é um indivíduo, uma mulher, um homem, pese 100 quilos, 160 gramas de proteína por dia até 230 gramas de proteína por dia. Por que esse espaço? Porque a gente precisa personalizar e eu já vou justificar esses dados aqui para você. Mas, o que é o importante? Proteína, pessoal, existe uma primeira confusão. Quando você tem 100 gramas de um filé de frango, por exemplo, você não tem 100 gramas de proteína. Você tem 100 gramas de alimento. Dentro de 100 gramas de alimento frango grelhado, você vai ter aproximadamente 25 gramas de proteína. Então, se você pesa 100 quilos e precisa comer 160 gramas de proteína, naturalmente você vai precisar de aproximadamente 600, 700 gramas de filé de frango grelhado por dia. Começa a perceber aonde que entra o whey protein nessa história também, porque imagine comer 600 700 gramas de frango grelhado por dia. Eu sei o que é isso, eu já tive que fazer, ó, tá vendo aqui atrás? Já participei de campeonato de fisiculturismo e então a gente precisa de uma ingesta de proteína alta, principalmente na etapa de finalização, que é muito parecido com as pessoas que estão passando pelo processo de emagrecimento com as canetas, né? Então é um momento de déficit calórico em que a gente precisa de proteínas com o exercício de força para preservar a massa muscular. Então essas quantidades são necessárias para que a gente consiga otimizar esse processo. O mínimo é 1,2 gramas de proteína por quilo. Lógico que basta sair comendo proteína aleatoriamente para dar certo? Não. Porque, como eu falei, tem pessoas que têm algumas alterações que precisam ser investigadas e estudadas e analisadas, alterações de função renal ou outras alterações, aumento de ácido úrico, que de repente demandam outras estratégias a nível de proteína. O que eu estou passando aqui para vocês é o que os guidelines, por exemplo, o que a Sociedade Americana de Medicina Esportiva, Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, Sociedade Europeia, existe um consenso, que é o próprio COI, o Comitê Olímpico Internacional, existem esses consensos que a gente pega a literatura científica médica para ler, estudar e aplicar na nossa prática clínica. Então, são guias, mas não são obrigatórios para todo mundo, mas é de bom tom utilizar uma quantidade de proteína nessa quantidade. Mas tem mais detalhes, tão importantes quanto. Essas proteínas, preferencialmente, devem ser divididas de 3 a 4 porções no seu dia. Por quê? Para que você otimize a absorção dessas proteínas. Aquela história de comer de 3 em 3 horas não é bem assim. Mas, quando a gente distribui essas proteínas de 3 a 4 refeições ao longo do nosso dia, a gente observa que a absorção dessas proteínas se torna um pouquinho melhor. Então a gente tira melhor proveito dessas proteínas, principalmente processos de emagrecimento. Porque pensa assim, né? Nós temos estoques de gordura no nosso corpo, alguns estoques de carboidrato, mas a gente não tem um estoque enorme de proteínas para ficar utilizando toda hora. E quem que é o nosso estoque que o corpo às vezes vai lá para pegar um pedacinho? Músculo. E a gente não quer isso. Por isso que a gente fica ali de tempos em tempos fornecendo um pouquinho dessas proteínas, tá? Obviamente que, Danilo, fiz jejum de 12 horas, estou perdendo massa muscular. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Mas
para entender otimizações, é interessante que a gente tenha esse fracionamento. Então, o primeiro dado, quantidade de proteína que a gente já conversou. Segundo dado, distribuição dessa proteína durante o dia. Agora, a gente vai falar daqui para frente das estratégias nutricionais relacionadas ao uso das canetas. Por que é tão importante a gente saber a estratégia? E presta atenção se você está nesse vídeo, porque agora vai ficar melhor ainda. Que é o seguinte, pensa assim, pensa comigo, eu falo isso para todos os pacientes. O pessoal manda cortar carboidrato da dieta porque o carboidrato engorda. Esse é o primeiro erro. E já vou explicar o que tem a proteína a ver com isso. Por que é o primeiro erro? Porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. Então tem a mesma quantidade calórica, carboidrato, proteína. Mas por que manda eu cortar o carboidrato então? Porque se eu colocasse, eu e você aqui, um prato de macarrão na nossa frente, só macarrão, prato de miojo, 1 quilo de miojo, talvez a gente daria conta de comer esse prato inteiro. Agora, se eu colocar 1 quilo de carne, a gente não vai dar conta de comer. É muito difícil ingerir a proteína. Por quê? Porque a proteína tem um poder sacetógeno, ela gera saciedade. Então, se torna mais inteligente em algumas estratégias nutricionais você ingerir uma quantidade de proteína ou substituir um pouco do carboidrato pela proteína, porque ele vai gerar mais saciedade. Só que quem está usando as canetinhas emagrecedoras, Mounjaro, Ozempic, Wegovy e tudo mais, semaglutida, tirzepatida, o que acontece com essas pessoas? Elas aumentam a saciedade, reduzem a fome e a velocidade com que o alimento passa esôfago, estômago, intestino fica lentificada. O alimento ele vai ficar mais tempo no estômago. Acabei de falar que a proteína tem um poder de saciedade maior. Então ela pode servir como estratégia ou como algo a atrapalhar a sua adesão ao tratamento. Por quê? Vai existir aquela pessoa que colocou a medicação e logo desde o começo ela sentiu uma saciedade muito grande. Se ela tentar ficar comendo proteína aleatoriamente, 2,3, 3 gramas de proteína por quilo, só proteína, já vi pessoas comendo só proteína. O que acontece? A saciedade dela fica enorme, ela fica passando mal o tempo todo, porque ela come só proteína, o processo de digestão é um pouquinho mais lentificado para digerir a proteína. Então ela come, ela fica o dia inteiro, nossa, quando eu como eu passo mal, porque tá... Então ela não tem aquela sensação de bem-estar, porque ela tá todo o tempo comendo muita proteína, como se muita proteína fosse a solução. E ela fica mal, e ela não entende por quê. Porque ela escutou o que ela tinha que fazer, ela leu ali por cima as informações, e aí falou, tem que comer proteína, e fica nessa situação. Como a gente tem também pessoas do outro lado que já estão na mesma dose, aí essa etapa de saciedade já está diminuindo, porque o corpo já está fazendo algumas adaptações, a fome está aumentando, saciedade e tudo mais, e aí o que acontece? A primeira coisa que ela para pensar é, preciso aumentar a dose, porque já não está fazendo mais efeito, porque isso, porque aquilo. Só que, às vezes, ela está consumindo 1,6 gramas por quilo de proteína, 1,4 gramas de proteína. E se ela aumentasse um pouquinho só as proteínas, num equilíbrio dentro da dieta, ela já teria um pouco mais de saciedade. E ela, com a mesma dose, ia tolerar um pouquinho mais de tempo, porque ela trocou ali, tirou um pouquinho um item, colocou mais proteína e fez esse balanço. Pessoal, deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe quem faz isso brilhantemente? Faz muito bem. Nutricionistas. Percebe a importância do nutricionista dentro de um tratamento com a medicação, como o Mounjaro, tirzepatida? Vê como é genial? Às vezes, a pessoa fala assim, eu vou chutar valores aqui totalmente aleatórios. A caneta de Mounjaro hoje, estado de São Paulo, tô falando aqui no mês de maio de 2026, deve estar em torno, vou arredondar valores também, R$ 1.500 para você comprar uma caneta de 2,5 de Mounjaro hoje. Se você aumentar essa caneta para 5 miligramas, provavelmente você vai pagar R$ 2.200, tá? Então houve um aumento de 500, 600, 700 reais até, dependendo da região. Vamos colocar 500 reais de aumento por mês, tá? Se você pega um nutricionista que você pague para ele 300 reais, tá? É um valor médio, tem lugares mais, menos, mas que seja 300 reais. E ele entende esse processo, ele vai ajustar a sua dieta com a questão da proteína, vai fazer isso daí, e talvez você tolere mais um mês na de 2,5, economizando R$ 200 e ainda tendo uma pessoa para você não ficar quebrando a cabeça.
Sabe aquela sensação de, cara, essa pessoa, ela fez pra mim. Até o cérebro funciona melhor, porque você fica mais confortável com essa situação. Porque você viu que um profissional bolou a estratégia pra você. Ah, mas o ChatGPT e tudo mais, eu sei, pessoal, mas percebe a segurança que você vai ter quando tem um profissional qualificado? É isso que eu falo. Tem investimento que você já está pagando caro, já é importante financeiramente, que às vezes a gente acha que gastar mais é um prejuízo, mas às vezes você está otimizando o seu tratamento. Então, voltando para a questão da proteína, se você tem esse aumento de proteína, você tem mais saciedade. E às vezes você está pensando em subir de dose, só de você estruturar a sua dieta com uma estratégia diferente, e o nutricionista está cansado de saber essas informações que eu dei, você já, pronto, fiquei bem na mesma dose. E às vezes esse ficar bem na mesma dose vai durar 2 meses. Talvez um pequeno ajuste de novo, 3 meses na mesma dose. Então a estratégia da proteína, ela vai servir para que você consiga evitar alguns efeitos colaterais, inclusive, e também para você conseguir otimizar a mesma dose que você está utilizando. Mas em relação à massa muscular, a gente precisa da proteína como tijolinhos de construção. Não adianta você treinar, você fazer tudo o que tem que fazer se não tiver quantidade de tijolo suficiente para repor e construir massa muscular, tá? Então, quem está fazendo o tratamento com as canetinhas precisa entender que existe uma quantidade ideal de proteínas, mas que ela vai variar de pessoa para pessoa, de 1,6 até 2,3, mas dependendo da estratégia, do momento que essa pessoa esteja, aumentando dose ou reduzindo dose, você pode utilizar estratégias de manipular essas proteínas para aumentar ou diminuir sua saciedade, eu não estou me sentindo muito fraco, meu treino não está desempenhando muito. Às vezes você reduz proteína, põe mais carboidrato. Carboidrato é comida de atleta. Então, você manipula essas variáveis, os macronutrientes, para que você consiga desempenhar mais no treino, queimar mais calorias, gerar mais estímulo muscular. Coisa que se às vezes você enfiar um monte de proteína para dentro, não consegue desempenhar direito no treino, começa a perder massa muscular, porque a nutrição está inadequada, mesmo diante de uma quantidade enorme de proteínas. Às vezes você está ficando mais constipado por causa das proteínas, aí dificulta na hora de ir pro treino, eu tô com mal-estar, tô com gases, tô desconfortável. Então percebe que a proteína é um item essencial, mas a quantidade também vai variar de pessoa para pessoa, porque depende do seu peso, depende do momento que você está, subida ou descida de dose, e como estão os seus sintomas, como é sua fome, como é sua saciedade, como você lida com essa proteína, como ela é distribuída no seu dia, qual o horário do seu treino. Então tudo isso precisa ser respondido quando a gente quer uma boa resposta relacionada à proteína. Mas e aí, pessoal, vocês sabiam dessa informação? Não sabiam? Comentem aqui embaixo. Deixem o seu depoimento, como que você está fazendo a sua estratégia nutricional relacionada à proteína. Nós podemos fazer outros vídeos depois falando de carboidrato, gordura e tudo mais. Mas eu queria trazer essa questão porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório, me chamam online, ou vejo os comentários, vejo no Instagram, porque proteína. Mas a proteína, se usada de maneira errada, também vai atrapalhar o seu processo. Se ela usada de maneira adequada, ela te ajuda, errada, ela te atrapalha. Como um monte de coisa que a gente vê por aí. Então deixa aqui embaixo o seu comentário se esse vídeo fez sentido para você. Curte, compartilha com aquela pessoa que está pensando em fazer esse tratamento, está começando a fazer esse tratamento, para ela não cometer erros básicos que vão atrapalhar ou que podem otimizar a velocidade desse emagrecimento dela, pode ajudar demais essa pessoa nesse processo de emagrecimento. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Parte dessas informações também, pessoal, está no meu material que se chama Monjaro 360, eu deixo ele disponível sempre na descrição. Lá eu tenho inclusive um guia de algumas refeições proteicas para ajudar você nesse processo. Eu falo dessa quantidade de proteínas, então é uma informação que eu estou passando aqui no vídeo, mas já tinha lá, por exemplo, para quem está começando, ter uma visão 360 desse tipo de tratamento é importante. Eu não falo de dose porque não é o papel desse tipo de material. Quem vai ajustar a dose, quem vai fazer prescrição, tudo isso é o médico, pessoal. Então o médico, quem realiza esse tratamento, precisa de prescrição médica para estar utilizando, monitoramento também é feito pelo médico, mas o paciente ele precisa de algumas informações básicas para ele entender o que ele está fazendo, para ele ter autonomia. Paciente com autonomia é aquele paciente que se cuida, que sabe o que está fazendo, que sabe o que deve procurar, que sabe o que deve perguntar. E isso otimiza o resultado, faz com que ele tenha mais longevidade no processo.
Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado demais desse vídeo. O áudio não tá dos melhores, porque vocês viram que eu tô sem a minha lapela hoje, eu esqueci, mas eu não podia deixar de gravar esse assunto com vocês, foi o intervalo que eu tive e está feito o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.